tua palavra que a tua palavra me ajude a compreender o grande mistério de amor, o grande mistério de amor, que é o amor de Jesus que é o amor de Jesus por mim, por mim, mostrado na cruz, que a morte não venceu, mas a alegria de viver a certeza de que o Cristo ressuscitado se faz presente no meio de nós. Amém. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou. O fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. Canta, meu povo! E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor, naquelas ruas, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. Eu quero ouvir suas vozes. E o seu nome se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu gesto honesto de denunciar mexeu na oposição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram su. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré
glorioso, triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão de nossa fé, que um dia voltará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, nós experimentamos esses dias, vivemos a grande pedagogia da nossa fé. Nós vivemos o tempo da Quaresma, e aí nós esses dias vivemos o grande tríduo pascal, viver da certeza de que Cristo ressuscitou. E aí nós escutamos no Santo Evangelho de hoje, já de madrugada, Maria Madalena, ela vai aonde, meu povo? Não escutei. Ela vai ao túmulo. E Maria Madalena, com certeza, ela não vai feliz ao túmulo. Com certeza, Maria Madalena, ela vai ao túmulo com tristeza, talvez com um coração sombrio. Por quê? Porque aquele que eles acreditavam, Salvador, que vinha trazer esperança, morreu. Então, Maria Madalena e os outros discípulos estavam vivendo o luto. E a gente não vive um luto feliz. Quem perdeu alguém aqui sabe o que é viver um luto, né? A gente não vai para um velório para sorrir. Quando a gente perde alguém da família, ou alguém que nós amamos, a gente fica sem chão. Maria Madalena estava nesse estado porque Jesus tinha morrido. E quando chega no túmulo, o sepulcro, o túmulo estava aberto. E Maria Madalena, quando vê o túmulo, ela volta e vai ao encontro dos outros discípulos. E aí ela se encontra com Pedro e o discípulo que Jesus amava. Olha, mexeram no túmulo, está aberto. Você imagina ir no cemitério, chega lá, você não encontrar o caixão. Você imagina o desespero. E Maria Madalena sentiu isso na pele. Pedro vem correndo. E o outro também vão até o túmulo correndo. O outro discípulo chega primeiro que Pedro. Talvez corria um pouco mais novo, né? Mas ele não entra no túmulo, ele espera que Pedro chegasse. E quando Pedro chega, os dois entram no túmulo para nos dizer que nós devemos, como igreja, entrando neste túmulo, nós devemos viver a comunhão, caminhar juntos, entrarmos juntos. E aí eles entram e lá eles encontram, né? O pano do lado, o pano de linho estava do lado. E aí eles, naquele momento, eles começaram, abriram o coração e começaram a compreender que de fato Jesus tinha ressuscitado. Porque até então eles não acreditavam. Jesus tinha falado que iria ressuscitar, mas ficou assim, meio que acreditamos ou não. E parece que a nossa vida também não é diferente. Porque parece que muitas vezes também a gente fica com uma fé meia que no superficial. Será que eu acredito? Porque às vezes nós rezamos o terço, a gente vem à missa, a gente tem as nossas devoções, mas quando vem a enchente, as enxurradas, a gente parece que
A gente muda até de religião. Vejamos, primeiro eles foram ao encontro correndo, foram lá no túmulo, mas algo impulsionou Pedro, o outro discípulos, até mesmo Maria Madalena, apesar de ir um pouco triste, mas algo impulsionou para que eles fossem correndo ao túmulo. O que foi que impulsionou a eles irem ao túmulo? Correndo, depressa. Porque para ganhar o céu, nós temos que ter pressa. Para a gente ir ao encontro do Senhor, a gente precisa ter pressa. E o que é que nos move? Deve ser a fé. A fé deve nos mover. Ir ao encontro. Eles foram ao encontro, estavam tristes, mas quando tiveram a certeza que Cristo ressuscitou, o coração deles se alegraram. Se alegraram. Nós não podemos ser católicos tristes, desanimados. Se nós vivemos a certeza de que Cristo ressuscitou, esta catedral ela para estar lotada de gente. Mas porque tem muitos irmãos que ainda estão como, não sei se eu acredito. Mas que bom que vocês estão aqui, porque também eu acredito que vocês acreditam que Cristo ressuscitou. Isso é que deve nos impulsionar a fé, porque Ele já mostrou para nós, na noite de ontem, que a morte não vence. Ele já mostrou que a morte não vence. É isso que deve nos encorajar. É isso que deve nos impulsionar a viver melhor, a ser um bom cristão, a ser um bom católico. O problema é que a gente não reza mais. A gente reza pouco. A religião, sempre eu digo, quando a gente reza pouco, quando a gente tem uma fé assim, meio que a gente muda para qualquer outro lugar, menos de vida. Menos de vida. Queridos filhos, se Cristo ressuscitou, eu também preciso ressuscitar em mim. O que em mim está morto? O que em mim eu preciso melhorar? Inveja. Eu não posso ver a vizinha comprar um carro novo, aí eu já fico querendo comprar sem ter condições. Inveja. Porque meu irmão tem um cabelo mais bonito do que o meu, aí eu já tenho inveja. Inveja mata, ainda leva para o inferno se a gente não se cuidar. Então a gente precisa ressuscitar em nós e afastar de nós aquilo que não presta. O ódio, a ganância, a mentira. Gente, ser católico é ser um cristão espiritualizados e religioso. Porque muitas vezes nós somos mais religiosos do que espiritualizados. Deixa eu explicar como é isso. O que é ser um ser religioso? Eu rezo o texto todo dia. Ótimo. Eu vou à missa diária. Ótimo. Eu faço as minhas promessas. Mas na vida, Deus tome de conta. E o ser espiritualizado é deixar o Cristo ressuscitar em mim. E no meu dia a dia, as minhas atitudes deveriam e devem ser de uma pessoa melhor. De uma pessoa que reza de verdade. Uma pessoa que ama a Eucaristia. Isso é ser espiritualizado, que perdoa. Por isso a gente precisa ressuscitar em nós o perdão, o amor,
A gente precisa ressuscitar em nós a nossa capacidade de amar mais. Impulsiona a fé que nos impulsiona. Se a gente não reza, como é que a gente vai alimentar em nós a fé, né? A gente reza muito pouco, meu povo. Vejamos, a gente passa mais tempo no celular, na televisão, do que rezar. E a gente precisa ressuscitar em nós isto. Sermos mais espiritualizados. Se estas paredes que estamos aqui não nos ajudam a ser melhor, o que é que você está fazendo aqui? Este lugar de oração deve me fazer uma pessoa melhor. Não quer dizer que eu devo, agora, porque eu sou da igreja, eu sou melhor do que fulano. Não, agora que a tentação vai agir mais na tua vida. Porque o diabo é assim. Quanto mais buscamos a Deus, mais o diabo nos atenta. Não é assim não? Por quê? Porque nós estamos no caminho certo. Gente, sempre eu digo, tem uma música do Padre Zezinho que diz, mudar de vida, mudar de direção e não de religião. Porque às vezes nós achamos, eu vou mudar de religião, porque a minha vida vai ser... Não, é você, porque religião não vai salvar ninguém não. O que vai te salvar é a tua capacidade de amar, de perdoar, de acolher o outro. Esta catedral, ela não pode ser uma casa onde não há acolhimento. Aqui nós devemos acolher a todos. Se entra um bêbado, a gente tem que mandar o bêbado saquetar, é claro, né? Que tem uns bêbados. Temos que acolher, sente aqui. Seja lá quem for. Porque muitas vezes, nós religiosos, nós achamos que somos melhores e às vezes não acolhemos o outro. Isso não é ser religião. Isso não é ser cristão. O ser cristão é quando eu amo, quando eu me coloco a serviço da comunidade. Quando eu acolho o outro. E a gente precisa compreender que a nossa vida vai muito além. Todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui tem uma vida. Porque é muito fácil a gente vir à igreja, é muito fácil rezar, chegar em casa, né? Ter uma boa cama para dormir, não é bom não? Tá tudo bem comigo? Agora eu quero ver quando o casamento não vai bem, quando a família não vai bem, quando as doenças chegam, e aí onde vem dizer, cadê a tua fé? Quando alguém não chega corrigindo, que às vezes a gente quer revidar. Queridos irmãos, Jesus na sua pedagogia, quando ele morre na cruz e ressuscita, para dizer o quê? Que todos os dias, quando você acorda, você tem um novo dia, mais uma história que deve ser construída, mas colocando Jesus como centro. Acorda de manhã, tem gente que acorda de manhã já reclamando, murmurando, você vai ter um dia péssimo. Quando você já acorda de manhã, olha para o marido, já começa a esculambar o pobre. Olha para a esposa, já começa a reclamar. Olha para os meninos, já começa... Você vai ter um dia péssimo. Querem ter um dia santo? Acorda de manhã, obrigado, Senhor. Apesar do sofrimento, olhe para o sol, para o dia, obrigado, Senhor, por mais um dia. Reza um Pai Nosso, uma Ave Maria. Apesar das dificuldades, mas o teu dia vai ser abençoado. Minha gente. Porque às vezes nós achamos que a religião é um peso. Achamos que a religião é uma doutrina que eu devo, o pensamento ali. Não. A religião nos ajuda a sermos melhor, não pessoas piores. Porque muitas vezes tem gente das igrejas que é pior do que quem não é. Porque é um pensamento habitolado numa ideologia mentirosa. Jesus nos chama a experimentar o amor.
E quando nós experimentamos este amor do Cristo ressuscitado, como Pedro e seus discípulos vieram ao encontro, nós somos chamados também a experimentar em nós este amor, porque nós temos um Deus que é capaz de me amar, de te amar, um Deus que é capaz de transformar a minha vida. Não sejamos católicos de qualquer jeito, rezem mais. A gente está no mundo de tanta violência, né? Muitas vezes dentro da nossa casa, não violência, mas muitas vezes as palavras machucam, as pessoas cheias de ódio. Quem quer o céu, levanta o braço. Querem não, vocês aqui, querem não. Quem quer o céu, levanta o braço. E isso, gente, ninguém aqui nasceu para semente não, todos nós vamos morrer. E não tenham medo de morrer não, que ninguém vai escapar não. Tenham medo de ir para o inferno. Jesus já mostrou que há um lugar muito melhor do que Tucumã, o céu. Se nós aqui vivermos todos os dias na esperança do céu, ninguém aqui teria medo da morte. Ela é até dolorosa, mas ninguém teria medo, porque nós estamos neste mundo de um ré. Nós estamos neste mundo de passagem. Por isso, perdoe, ame, não deixe para amanhã. Se você é mal de alguém, peça perdão, porque se você morrer hoje, aí o negócio é mais complicado. Padre, mas fulana, eu já fui pedir perdão, ela não quis, aí o pecado é dela. Mas ame, perdoe, valoriza os teus amigos, valoriza a tua família, que amanhã poderá ser muito tarde. Isso é a pedagogia de viver, meus irmãos. Vá caminhar. Tem gente que é doente, colesterol, diabetes, não sei o quê, só rezando o texto. Vá caminhar, minha filha. É rezar e viver. Caminhar para cuidar da saúde. Escute uma boa música. Não é pecado ouvir música. Uma boa música. Não é pecado não. Pecado é falar da vida alheia. Pecado é roubar. Vá dançar um bom forró, não é pecado. Às vezes nós temos uma mente, se Deus deu a vida para ser vivida na responsabilidade. Jogar um bom futebol, não é pecado, gente. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas. Eu preciso viver a minha vida com responsabilidade, mas acima de tudo, Deus em primeiro. O problema é que a gente faz o contrário, né? Eu não vou àquela festa porque eu sou da igreja. Aí fica morrendo atrás de ir. Eu sou da igreja. Peraí, minha gente. Mas uma festa decente, porque tem, né? Para dizer o quê? Que a vida está aí, que a gente precisa correr ao encontro de Jesus, esse Deus que é capaz de transformar a minha e a sua vida. Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, transforma a minha vida numa pessoa melhor, capaz de amar, de perdoar, de fazer da minha vida a tua morada, Senhor, porque eu tenho um Deus que é capaz de transformar a minha vida. Eu acho que é ré. Bota um ré aí, ré. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz
Deus só não é capaz de deixar de te amar, de deixar de... E de pé nós vamos cantar, Deus é capaz. Deus é capaz de reinos por ti. Abre mares para que possa atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz, Deus só não é capaz de deixar de te amar. Cante pra você. De deixar de te amar. E vivendo desta certeza que estamos na igreja certa, que estamos no lugar certo, digamos: creio em Deus Pai,